um pouco lento hoje o sistema. Deixa eu colocar aqui. Ok, agora deu. Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Tem algum pessoal que foi entrando aqui, a gente não deu boa tarde, porque estávamos conversando, mas sejam bem-vindos. Assim como também é bem-vindo quem estiver ouvindo a reunião, porque, com exceção da participação que pode fazer online, de resto, como o tempo não existe, quem esteja ouvindo a gravação está tendo assim o mesmo benefício de nós que estamos aqui interagindo online entre nós. Então, muito bem-vindos. E hoje nós temos, assim, a grata alegria de iniciarmos um estudo de um novo capítulo, e nós concluímos, na semana passada, o capítulo 13, O Mundo Sem Culpa, e hoje nós damos continuação a esse tema, quando Jesus agora vai nos trazer o capítulo 14, que é Ensinando a Favor da Verdade. Então, Jesus já trouxe muitas coisas de como que o ego funciona. Ele fez muita comparação entre o currículo do Espírito Santo e o do ego. Nesse capítulo em particular, então, ele vai falar mais uma vez a favor da verdade, do que é real, e sempre de forma contrastante com o que o ego está nos dizendo, porque é dessa forma que nós aprendemos. Na nossa condição atual, nós precisamos de contrastes, porque nós estamos numa consciência dual. Então, se nós percebemos tudo comparando com opostos, Jesus, o Espírito Santo, também precisa se utilizar dos opostos, e ele mostra o ensinamento do ego sempre em oposição ao ensinamento do Espírito Santo, para que assim, pela razão, pela nossa própria decisão, nós possamos decidir ou escolher pelo sistema de pensamento que traz a mensagem verdadeira, o que traga aquilo que é a favor da verdade. E hoje, então, a gente vai ver a introdução do capítulo 14 e a primeira parte, que é as condições do aprendizado, da página 286. E para a gente iniciar, a gente já sempre tem feito um minuto assim de internalização, que não é um ritual, mas é uma forma da gente se concentrar e, pela nossa razão, escolher a qual professor que nós queremos nessa hora de estudo. E para isso eu convido vocês todos, então, a se unir nessa meta, nesse pensamento, e para focar melhor nessa atenção, ajuda se nós praticarmos também conscientemente uma respiração mais pausada, porque ela permite que a concentração se faça mais presente em nossos pensamentos e que a gente largue agora os barulhos frenéticos, as agitações que a gente vê, que é o natural durante o dia, durante o trabalho, durante o meio-dia, e possamos agora tranquilamente, pausadamente e com o melhor das atenções, oferecer ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender, para que ele seja o nosso guia, o nosso professor. E a nossa vontade conjunta nisso é o que potencializa para cada um. É isso que faz com que essa leitura comentada se potencialize a cada um, em comparação com uma leitura individual, essa nossa vontade coletiva de oferecermos ao Espírito Santo essa hora de estudo. E, com certeza, é ele
que nos guia e que nos traz os pensamentos que acompanham a nós a cada frase lida aqui. Então, colocando assim, nós estamos prontos agora para iniciarmos essa nossa leitura propriamente dita. E o capítulo, então, como eu falei, é o 14, ensinando a favor da verdade, e ele contém uma pequena introdução que começa dizendo que, sim, tu de fato és bem-aventurado. Entretanto, nesse mundo não tens conhecimento disso. Então, quando Jesus diz que nós não temos conhecimento disso, ele sabe que intelectualmente nós sabemos disso, porque a gente já vem há bastante tempo estudando o curso e nós sabemos que somos bem-aventurados por Deus. Só que na nossa mente, na nossa experiência, nós ainda pensamos que fomos amaldiçoados por Deus e expulsos do paraíso, expulsos do céu, e jogados no mundo dual, no mundo onde agora cada um é para si, numa consciência individual. Por isso que Jesus diz que nesse mundo nós não sabemos disso. Podemos até saber disso já intelectualmente, mas a experiência, enquanto nós não voltarmos à consciência, ao conhecimento, a experiência nossa ainda comprova que não é bem assim. Nós ainda não nos sentimos dignos de Deus, dignos do céu. Por isso que não acreditamos que somos bem-aventurados, embora o sejamos. Mas, continuando então com isso, então não sabemos que somos bem-aventurados, mas tens os meios para aprender a ver isso com bastante clareza. Essa que é a boa notícia. O Espírito Santo usa a lógica com a mesma facilidade e tão bem quanto o ego, exceto que as suas conclusões não são insanas. E isso tenho também sempre dito em todas as reuniões. O curso, ele não é uma coisa mágica. O que Jesus propõe, o resultado dos milagres, não é uma mágica. É um efeito natural de uma lógica absoluta. Quando nós nos permitirmos olhar com a mente da razão. E a razão está onde está a verdade, não onde está a insanidade. Então, a diferença entre o ego e o Espírito Santo, ambos usam da lógica, ambos usam a razão. Só que o ego usa da lógica e da razão para comprovar que o mundo insano é a realidade, é a verdade. E o Espírito Santo, ele usa da lógica e da razão para nos ensinar que existe um mundo totalmente diferente daquele que o ego apresenta. Existe um mundo onde a dor não entra, onde só a paz de Deus é refletida, que é o mundo real, que é o sonho feliz, que é onde o Espírito Santo está nos guiando para que a gente possa preencher a condição de Deus de novo voltar a trazer de volta a nossa consciência, a consciência do conhecimento, a consciência do céu. E seguindo aqui no 1.5, elas tomam a direção, então a lógica que o Espírito Santo ensina, elas tomam a direção exatamente oposta, apontando com tanta clareza para o céu, quanto o ego aponta para a escuridão e para a morte. E o mundo, tudo aqui no mundo, um dia acaba em morte. Então, tudo aqui aponta para a escuridão e para a morte. E já o ensino do Espírito Santo, ele aponta para além desse mundo, além do sonho. Ele aponta para o céu. Nós temos acompanhado boa parte da lógica do ego e vimos quais são as suas conclusões. A gente viu nos estudos anteriores que o ego da realidade é o mundo daqui, o ego da realidade é a morte, o ego da realidade a que nós nos separamos de Deus e que a nossa realidade está presa agora, jogada fora do céu. E o Espírito Santo nos mostrou isso para que nós saibamos as condições em que a nossa mente está imersa, no que ela está acreditando.
E tendo-as visto, vendo que o ego nos mostra, reconhecemos que elas não podem ser vistas senão em ilusão, pois só em ilusões sua aparente clareza parece ser claramente visível. Por isso, há pouco, antes de iniciar a reunião, nós estávamos falando de rir-se ao aprender todas as coisas que fazem parte da ilusão, porque ainda são ilusões. Tudo aquilo que parecia tão sério e que realmente trazia dor a nós, mas que era parte da ilusão, por ser ilusão, não precisa ser levado a sério e não pode ser levado a sério. Mas há de se reconhecer que nós acreditamos nisso, se é que nós queremos escapar disso. Vamos agora nos afastar delas, então, dessas ilusões, e seguir a lógica simples pela qual o Espírito Santo ensina as simples conclusões que falam pela verdade e só pela verdade. Então, Jesus vai trazer nesse capítulo bastante razões que o Espírito Santo usa. E nós vamos ver que elas são muito mais lógicas, fazem muito mais sentido que os testemunhos do ego. Porque as coisas que o Espírito Santo ensina também trazem testemunhos. E eles trazem testemunhos de paz, de liberação, de leveza, de alegria, de ausência de conflito, de tudo o que nós almejávamos no mundo dual, no mundo da dor e que não sabíamos como alcançar, o Espírito Santo nos oferece. E nós temos então essa grata oportunidade de aprender sobre isso nesse capítulo 14. E por isso, na primeira sessão, nós vamos estudar agora sobre as condições de aprendizagem, as condições que o Espírito Santo consegue nos trazer isso, que todos nós, na nossa razão, se nós formos honestos conosco, todos nós queremos isso. Até aqueles que nem sabem que querem isso, eles estão equivocados buscando isso onde isso não está. Mas eles ainda querem isso, porque todos querem, porque todos nós temos a mesma ansiedade pela mesma verdade, devido ao ser que nós somos. Como nós somos uma extensão do amor, a atração do amor ainda é muito mais forte do que a atração da culpa. Então, todos nós, com certeza, tudo que contém vida deseja isso, embora possa não estar cientes. E hoje, então, agora vamos ver o que Jesus nos diz sobre as condições para a gente trazer isso para nós de volta de forma consciente, já que essa atração ela é inconsciente e o ego a interpreta equivocadamente buscando soluções dentro do mundo da ilusão, quando na verdade a solução está fora da ilusão, está na verdade. E aí nós temos aqui no primeiro parágrafo: se tu és bem-vindo e não tens conhecimento disso, precisas aprender que não pode deixar de ser assim. Então, a primeira coisa é ser honestos conosco mesmo e admitir que realmente nós somos bem-aventurados, sim, a razão nos diz, isso a gente entende, a gente aceita, mas que nós não temos conhecimento. Lembrando que a palavra conhecimento, a gente já viu isso em aulas anteriores, que o conhecimento tem que ser total. Não existe conhecimento parcial. Se é conhecimento parcial, então ele se baseia numa percepção. Porque aí ele não é conhecimento, porque existe uma coisa que ele não sabe. E então nós somos bem-aventurados, sim, mas nós não sabemos disso porque a nossa mente não está íntegra, ela não está de volta à lembrança da totalidade, ela ainda está presa na percepção. E nosso primeiro passo é admitir isso, o primeiro passo é reconhecer, sim, eu admito que, embora a minha razão me diga que eu sou bem-aventurado, a minha mente ainda não está totalmente aberta a isso, porque ela está presa na percepção, ela não está ainda aberta ao conhecimento. E o conhecimento não é ensinado. Por que que ele não é ensinado?
porque ele abrange a tudo, não existe nada. Fora do conhecimento, se o conhecimento é tudo, não há nada a aprender, então ele não é ensinado. Mas as suas condições têm que ser adquiridas, pois foram elas que foram postas fora. Então, o que nós jogamos fora do conhecimento? Nós ainda temos a mente certa, a nossa percepção certa, que reflete o céu. Mas o que nós jogamos fora? As condições do conhecimento do céu, a totalidade. Por quê? Porque decidimos nos fragmentar, primeiro numa única mente separada, e depois em bilhões de consciências, onde cada um de nós, que faz parte da mesma mente, tem consciência apenas de si mesmo, apenas daquele diminuto fragmento de ser, que é esse ser físico e psicológico que cada um tem um nome e acredita que está nesse sonho aqui. Então, por isso que nós não jogamos o conhecimento do céu fora, nós jogamos fora as condições onde ele consegue ser acessado pela nossa mente. E as condições para ser acessado é que a nossa mente esteja totalmente abrangente a tudo, que ela esteja aberta a tudo e não só ciente de uma diminuta parcela, como atualmente nós só estamos conscientes cada um daquilo que ele por si só pensa. Nós não temos consciência do que o nosso irmão pensa. Por quê? Porque a nossa mente está muito fechada em cima de um único ser individual e psicológico. Então, nossa mente precisa subir de nível. Nós, como consciência, precisamos subir de mente para subir de consciência para atingir a totalidade da mente. E é lá que está o conhecimento. Por isso que as condições, então, nós jogamos fora. Podes aprender a abençoar e não podes dar o que não tens. Então, como que vamos aprender a subir de nível? Então, aprendendo a abençoar é um caminho excelente de voltar a abrir a mente, que agora está fechada em torno de um diminuto ser em cada um. Então, ela se fragmentou em bilhões de pedaços, e o caminho de volta, já que na nossa mente inconsciente, cada pedacinho, estando ciente ou não, ele acredita que ele foi amaldiçoado por Deus, e ele acredita que foi expulso do céu, e por isso que ele está aqui. Isso é uma percepção inconsciente que nós trazemos como herança lá do primeiro pensamento de separação de Deus. E agora nós temos que reverter, então, essa maldição que nós acreditamos que Deus tenha dado a nós. E como que é isso? Então, aprendendo a abençoar. Então, por isso que eu posso aprender, mas como que eu vou dar a bênção se eu não tenho? Então, aprendendo a dar, nós vamos ter que é assim que nós vamos aprender que nós ainda temos a bênção, inclusive a bênção de Deus, a bem-aventurança de Deus, se nós a estendermos a nosso irmão. Por isso, aqui no 1,4, assim sendo, se ofereces bênção, ela tem que ter vindo primeiro para ti. Porque isso é lógica absoluta. Eu não posso dar o que eu não tenho, nem no céu, nem aqui na terra, nem aqui na ilusão. Se eu não tenho, eu não posso dar. Então, como que eu vou dar a bênção se eu não a tenho? E o Espírito Santo diz que eu posso dar a bênção. Então, se eu posso dar e eu a dou, é assim que a minha mente vai aprender que ela tem a bênção. E é preciso também que a tenhas aceito como tua, pois de outra forma poderias dá-la a outros, pois de que outra forma poderias dá-la aos outros? Então, não é só saber que eu tenho a bênção, aceitá-la de volta de novo. E podemos até intelectualmente dizer, sim, eu quero a bênção. Mas se eu também aceito que eu sou culpada, a bênção e a culpa ocupam o mesmo espaço na nossa mente. Então, por isso é tão importante aprender a aceitar a bênção para nós, porque à medida que nós aceitamos a bênção, nós estamos na mesma medida excluindo espaço para a culpa na nossa mente. Então, por isso é tão importante essa lição.
E é por isso que os milagres oferecem a ti o testemunho de que tu és abençoado. Novamente, o papel dos milagres, que é o que realmente precisamos na condição atual nossa. Nós já vimos que no céu não existe milagres, nem é necessário, porque lá tudo que eu penso sou, tudo que se pensa é. Mas aqui na nossa condição, é os milagres que testemunham de que nós ainda somos abençoados. Porque o resto, tudo que o ego projetou aqui no mundo, ele testemunha que somos amaldiçoados e que a morte é real. Mas os milagres atestam que a vida é real e de que a bênção é real. Porque eles agem além daquilo que o ego programou. Eles desfazem isso, simplesmente obedecem às leis de Deus e não às leis do ego. Se o que ofereces é o perdão completo, tens que ter abandonado a culpa, aceitando a expiação para ti mesmo e aprendendo que é sem culpa. Cada vez que nós praticamos o perdão, nós estamos desfazendo a culpa que trouxe isso, esse objeto a ser perdoado na nossa mente. E quando nós oferecermos o perdão completo, que é o último perdão que nós daremos, depois disso não há mais culpa, nós simplesmente o perdão completo, por enquanto nós estamos praticando como fazer esse perdão completo. Então, nós estamos perdoando em conta-gotas, aos pedacinhos. E isso também está desfazendo a culpa aos pedacinhos, para quando nós não tivermos mais medo de dar o perdão completo, a culpa estará totalmente desfeita. E aí a nossa consciência voltará a preencher as condições do conhecimento. E Deus poderá nos alcançar e elevar a condição da percepção para conhecimento de novo, que é o fim do sonho, que é a volta do conhecimento do céu. Como poderias aprender o que foi feito por ti sem o teu conhecimento, a não ser que faças o que terias que fazer caso tivesse sido feito isso, caso tivesse sido feito por ti? Essa frase parece meio estranha, meio engraçada para ser compreendida, mas ela contém aqui uma lição que daria para fazer uma live inteira ou ficar semanas estudando com isso. Ó, como poderias aprender a desfazer o que foi feito por ti sem o teu conhecimento? Então, como que eu poderia aprender a desfazer aquilo que eu acredito que meu irmão fez, mas na verdade fui eu que fiz, mas o mundo testemunha que não. O mundo inteiro testemunha que eu sou vítima daquelas coisas que acontecem a mim. Então, eu fiz isso sim, num nível acima, mas sem o meu conhecimento. Então, eu não estou mais ciente disso. E nem o meu conhecimento, a minha mente inteira não sabe disso, e nem a minha percepção aqui, porque realmente eu joguei fora o conhecimento da primeira parte da projeção, que é onde eu projeto, na mente unificada, um papel para o meu irmão me ferir. Olha como essa frase serve de embasamento para o perdão prático do dia a dia. Então, aquilo que aparentemente meu irmão fez para mim é aquilo que foi feito por mim, mas sem o conhecimento. Eu não sei mais que eu fiz isso. Então, como que eu posso desfazer? A única forma de desfazer isso é se eu o desfizer como se eu aceitar como se eu tivesse feito. Eu tenho que agir agora como se eu tivesse feito. Então, no perdão, eu não perdoo o meu irmão pelo que ele fez. Eu perdoo ao meu irmão pelo que ele não fez. Eu perdoo o meu irmão porque, apesar que a minha experiência mostra que não fui eu, mas a não ser que eu faça como o que terias que fazer caso tivesse sido eu. Eu perdoo o meu irmão do jeito que eu o perdoaria caso tivesse sido eu nele a fazer. Então, eu me coloco no papel daquilo que eu vejo no irmão, eu assumo para mim. E se eu fiz
o que eu posso fazer? Desfazer, porque era insanidade, eu não quero mais isso. Então, eu desfaço isso. Por isso que ele diz, então, a única maneira de desfazer aquilo que está me afetando e que eu não tenho mais conhecimento de que fui eu que fiz, agindo como se fosse eu que tivesse feito. Então, na minha consciência, eu não tenho consciência ainda de que aquele papel que o meu irmão está representando, fui eu que dei, eu exigi dele esse papel. Isso eu não tenho conhecimento, isso está no nível acima, isso está no nível da mente, e a minha consciência não está na mente. A minha consciência ainda está na individualidade. Então, hoje, na individualidade, eu faço de conta que, se fosse eu que tivesse feito isso, eu me condenaria? Não, eu não me condenaria. Eu poderia simplesmente agir, escolher de novo. Ao invés de me condenar, eu escolho de novo por desfazer isso. E é assim que eu faço, então, no perdão com o meu irmão. Então, por isso que, por enquanto, a razão me diz que o perdão, aquilo que aparentemente meu irmão faz, mas que se fui eu que fiz e que eu não tenho lembrança, eu faço de conta como se eu tivesse fazendo isso. Então, para o estágio atual, é assim que funciona. E o Elias colocou que faz todo sentido eu perdoar a mim mesmo. Exato, mas eu perdoo a mim mesmo no irmão. E aí eu me torno um com o irmão. E quem que é uno? A mente. E é aí que o milagre entra. É aí que abre espaço para os efeitos do milagre. No 2, é necessário provar indiretamente a verdade em um mundo feito de negações e sem direção. O que o mundo nega aqui? A verdade. O mundo nega que nós ainda estamos em Deus. O mundo nega a condição do céu. O mundo nega a condição da paz. O mundo nega a condição da unicidade. Então, como que eu posso provar aqui que a verdade ainda é verdadeira? De forma indireta. Porque de forma direta não há espaço, porque a mente escolheu ainda o que o mundo aceita. E essa forma indireta, sutil, de entrar aonde o mundo comprovou que a insanidade, que a negação é verdade, onde se nega o poder de Deus e a unicidade, é através dos milagres. Então, através do perdão, e os milagres são um efeito natural do perdão. Eles ocupam um espaço onde o ego ocupava o espaço e a comprovação de dor aqui no mundo, com o perdão, os milagres entram nesse mesmo espaço, e aí vem a liberação do meu irmão e a paz. E aquilo que, embora que a memória física ainda possa me mostrar aquele acontecimento, ele não traz mais sofrimento. É uma simples lembrança, só isso. Ele não traz mais aquela conotação de dor, de amargura, de ódio. Ele simplesmente, aí entra o efeito do rir-se disso. Simplesmente vejo, ora, mas que engraçado. Eu acreditava que isso era a minha realidade. E era só uma fala boba que eu mesma coloquei ali no outro personagem, que é o meu irmão. E aí isso se torna risível e aberto totalmente à expiação, totalmente a se desfazer. E nisso, o meu irmão também fica livre desse peso. E nós também. E nós voltamos de novo a sentir a paz, que é a nossa herança natural da nossa mente. No 2.2, perceberás essa necessidade, então, de provar indiretamente a verdade, perceberás essa necessidade se reconheceres que negar é a decisão de não conhecer. Então, esta foi a única decisão que nós tomamos na nossa mente para pensar separação. Para nós pensar em oferecer um mundo a Deus, lá naquele primeiro pensamento, qual é a condição que tivemos que fazer? A condição de não conhecer. Porque se eu conheço, é impossível perceber um mundo separado.
Então, tivemos que escolher não conhecer. E já que nós escolhemos não conhecer, e o efeito disso deu no que deu, é onde estamos hoje aqui, o último efeito disso, então agora nós temos a necessidade de provar a verdade indiretamente nesse último efeito. A lógica do mundo tem, portanto, que conduzir ao nada, pois a sua meta é o nada. Então, como que no conhecimento poderia existir tal mundo? Então, esse tal mundo não pode existir. Então, tudo no mundo prova o esse nada. Tudo no mundo prova que esse nada é real. Se tu te decides a não ter, não dar e não ser nada, exceto um sonho, tens que dirigir os teus pensamentos para o esquecimento. Então, foi absolutamente necessário nós esquecer do céu para, na nossa consciência, nós não sermos nada, não termos nada e simplesmente sermos um sonho. Porque no céu nós tinha tudo e nós era tudo. No céu, ter e ser são o mesmo, não existe separação. Como que eu poderia vivenciar uma experiência individual e pequena, onde ter e ser são separados, são duas coisas diferentes, onde o que eu sou posso acumular o que eu tenho? Como que eu poderia experienciar isso tendo conhecimento? Então, necessariamente, nós optamos por esquecer o céu. Isso é um fato. Então, o Espírito Santo tem que nos mostrar isso para nós saber por onde inverter isso, reverter isso de novo. Para nós saber como voltar de novo ao conhecimento, o primeiro passo é reconhecer que lá, na primeira instância, nós escolhemos esquecer o conhecimento. E por isso que nós passamos, então, a não ter, a não dar e a não ser nada exceto um sonho. Uma simples individualidade pessoal e física e psicológica dentro de um sonho. Então, para isso, esquecemos o céu. E se tens, das e és tudo, e tudo isso foi negado, o teu sistema de pensamento está fechado e totalmente separado da verdade. Exato. Nosso sistema de pensamento está fechado para o céu, porque, na verdade, em Deus, nós temos tudo e somos tudo. Não existe nada que está à parte de nós. Tudo que se imagina no céu, eu sou. E eu tenho. E isso foi negado. Então, o reconhecimento que o sistema de pensamento com o qual estou identificado agora está fechado para esse conhecimento. Esse é um mundo insano e não subestimes a extensão da sua insanidade. Então, o mundo que veio a partir dessa negação do conhecimento, a partir da percepção, é um mundo insano. Esse mundo dual aqui é insano. E como Jesus diz, e não subestimes a extensão dessa insanidade. Não pense que esse mundo é parcialmente insano. Não pense que parte do mundo tem lógica absoluta e é verdadeira, e só aquilo que nos fere é falso. Aquilo que nos traz alegria, vamos dizer assim, é verdadeiro aqui. Não. Todo esse mundo é insano. Não subestimes. Não pense que há pouca coisa em insanidade e que ainda existe um pouco de verdade nesse mundo. Esse mundo é totalmente insano, porque ele se opõe ao conhecimento, à totalidade. Não há nenhuma área da tua percepção que ela não tenha tocado a insanidade. Ela tocou todas as áreas da nossa percepção e o teu sonho é sagrado para ti. Por que nosso sonho é sagrado para nós? Porque nós o escolhemos em lugar do céu. O céu, que era o sagrado e o todo, nós decidimos fazer uma coisa diferente. Então, para nós, o sonho tem todo valor. Ele é sagrado para nós. Só que dentro do sonho, a nossa percepção, porque o sonho é feito de percepção e não de conhecimento, tudo que a nossa percepção aciona está contaminado por insanidade. Tudo.
Não existe nada aqui que se salve em sua inteireza. Então, o Espírito Santo, sim, ele recebe aqui resíduos do amor em tudo, mas a nossa percepção está totalmente contaminada. Então, nada aqui no sonho se salva, mas para nós o sonho é a nossa única realidade. E sendo a nossa única realidade, o sonho ainda é sagrado para nós. É por isso que Deus colocou o Espírito Santo em ti, onde tu colocaste o sonho. Então, Deus não conhece o sonho, mas ele sabe que seu filho optou pelo sonho em lugar do conhecimento do céu. Então, por isso que o Espírito, que o sonho é sagrado para nós, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sem ele não teríamos mais como sair dessa insanidade, porque nós escolhemos ela. E Deus, sabendo que nós escolhemos o sonho, Deus deu a única resposta sã possível ao sonho. Colocou o Espírito Santo, que ainda tem o conhecimento na nossa mente, no mesmo lugar onde está o sonho. Então, o ego está na nossa mente e o Espírito Santo está lá no mesmo lugar. E agora, graças a isso, é só uma questão de escolha. Aquilo que eu vejo pelo ego, que é a condição natural de todos que vêm aqui a ter essa experiência de estar no mundo separado, aquilo que eu vejo pelo ego, agora eu posso sim escolher pelo Espírito Santo, porque ele está lá também, porque Deus o colocou lá. E assim como a Miriam colocou há pouco no chat, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É ele que ainda contém a razão que aponta a verdade, porque no ego, todas as razões apontam para a insanidade ou para a ilusão. O ego fez um mundo ilusório e tudo aponta para ele. Só o Espírito Santo, dentro da nossa mente, aponta de novo para a verdade. O ato de ver, é sempre dirigido para fora. Então, tudo que o ego nos comprova ou mostra como real no mundo, ele está voltado para fora. Seja através da dor física, que é fora da nossa mente, ou do mundo externo, então, né, nem se fala. Deixa eu ver aqui do Augusto no chat. Ing, embora tudo nesse mundo seja insano, o Espírito Santo pode, mesmo assim, nos ajudar a ver e a experienciar o amor aqui, não pode? Exatamente, não só pode, como é isso que ele faz. As coisas e situações desse mundo podem nos servir como símbolos do amor verdadeiro? Totalmente quando nós as levamos ao Espírito Santo. É exatamente, Flávio, essa função do Espírito Santo. Mostrar que o amor verdadeiro ainda é real. Então, ele mostra reflexos do amor, onde o ego tinha botado a insanidade. Então, esta função do Espírito Santo nós não só podemos, como devemos, se é que nós queremos novamente que a paz seja a experiência da nossa mente. Se nós quisermos escapar da dor, não há outro caminho. Nós temos que escolher pela paz, e para escolher pela paz, nós temos que escolher pela visão do Espírito Santo. Então, repetindo aqui no 3, o ato de ver é sempre dirigido para fora. Se os teus pensamentos viessem inteiramente de ti, o sistema de pensamento que fizeste seria para sempre escuro. Então, se nossos pensamentos viessem só do ego, só de nós mesmos, não haveria escape. Nós mesmos não temos como fazer a salvação. Nós mesmos não temos como acessar aquilo que julgamos fora, que é o céu, porque nós o julgamos fora, porque julgamos a novidade, que é uma percepção mais valiosa que o próprio céu. E como que eu posso escolher de volta aquilo que eu não dei valor? Se o meu tesouro estava na percepção e não no céu. Então, por nós mesmos, nós estaríamos condenados para sempre para a escuridão.
Os pensamentos que a mente do Filho de Deus projeta ou estende têm todo o poder que ele lhes confere. Então, os pensamentos que o Filho de Deus, que o ser real, projeta, ele faz pelo ego, ele simplesmente projeta para fora. Eles têm todo o poder sobre ele, porque o poder vem do Filho de Deus, porque Deus compartilhou do poder com o Filho. O Filho tem o mesmo poder de Deus, porque Deus deu o seu poder ao Filho. Então, se o Filho de Deus projeta um mundo para fora, esse mundo é tão real para ele quanto o próprio céu. Ou estende. Estender é a criação no céu. Se o Filho de Deus estende os pensamentos de Deus no céu, ele cria igual a Deus. Ele aumenta o reino, a completeza do reino de Deus. E o céu tem o mesmo poder que tem para Deus. Então, o poder é o mesmo, tanto na extensão como na projeção. E a experiência é de acordo com o que nós escolhemos, projetar ou estender. O ego nos ensina a projetar para fora. O Espírito Santo vai nos ensinar que só a extensão é possível, porque a projeção, ela existe de fato, mas ela cria ilusão. O que ela faz não existe. Por isso que esse mundo aqui não é real, por isso que é um mundo ilusório, porque ele foi projetado e não estendido. O mundo aqui não é a extensão do reino de Deus, ele é a projeção de um falso pensamento do Filho de Deus, de um pensamento de separação. Os pensamentos que a mente... isso a gente já viu, que eles têm o mesmo poder. Os pensamentos que ele compartilha com Deus, que o Filho de Deus compartilha com Deus, estão além da sua crença, mas aqueles que ele fez são a sua crença. Então, os pensamentos que nós estendemos com Deus são os próprios pensamentos de Deus. Deus tem a paternidade deles, porque ele está uno conosco. Mas aqueles que nós fizemos e projetar, esses são a sua crença. Então, esses pensamentos são aquilo que nós acreditamos. Nós temos que saber disso, que esse mundo, então, é uma crença. E é uma crença porque nós os fizemos, nós não os criamos, nós os fizemos. E são eles, e não a verdade, que ele tem escolhido defender e amar. Então, no mundo aqui, nós amamos e defendemos aquilo que nós fizemos, e não os nossos pensamentos reais que temos em Deus. Eles não lhe serão tirados. Então, já que nós amamos aquilo que nós fizemos, não há razão de nós ter medo que o Espírito Santo agora vai tirar esses pensamentos de nós. Ninguém vai tirar nada de ninguém. Mas ele pode desistir desses pensamentos, pois a fonte para desfazê-los está nele. O Espírito Santo que desfaz esses pensamentos. Então, tirar, ninguém vai arrancar esses pensamentos a nós à força, não. Nós não vamos ser arrancados da ilusão para ser jogados no céu. Que ninguém tenha medo disso, porque nós ainda temos medo do céu, porque ainda existe culpa. Então, o que acontece? Ninguém vai tirar esses pensamentos, mas nós vamos chegar num ponto que nós simplesmente vamos ver que eles são insanos, que eles nos ferem, que nós não queremos mais eles, que existem pensamentos muito acima, muito mais felizes para escolhermos. E aí nós vamos desistir deles. E quem que vai desfazer eles por nós quando nós desistimos deles? O Espírito Santo, porque ele é a fonte que os desfaz e que também está na nossa mente. Nós podemos tão facilmente acessar ao Espírito Santo quanto nós acessamos ao ego, onde já estamos no piloto automático. Não há nada no mundo que lhe ensine que a lógica do mundo é totalmente insana e não conduz a coisa alguma. Então, como eu digo, por que é tão difícil aceitar ao Espírito Santo? Porque de dentro do mundo, de dentro da ilusão, tudo comprova que o mundo físico é real. Se eu boto a mão na parede, aqui a parede para mim é real. Ela não parece só uma projeção, ela não parece nada. Então, tudo no mundo
foi feito em testemunha para testemunhar o mundo do ego, porque é o mundo da ilusão. Então, aqui tudo comprova que a insanidade não é insana e que isso aqui é muito verdadeiro, é muito real. Entretanto, naquele que fez essa lógica insana, que fomos nós, há alguém que tem o conhecimento de que ela não leva a nada, pois ele conhece tudo. Então, apesar de, na nossa experiência, tudo dentro do mundo comprovar que é real e que a dor justifica, que a raiva justifica e que a morte é verdadeira, tudo comprova aqui isso, ainda assim há alguém dentro da nossa mente que comprova que isso não leva a nada, pois ele conhece o céu, ele conhece a realidade, ele conhece acima da projeção, ele conhece a causa da projeção e a projeção que veio de um pensamento equivocado, veio de um pseudo-pensamento. E nós vimos que tanto no céu quanto aqui na ilusão, o que não tem causa não pode ter efeito. Então, se toda a ilusão, se todo esse mundo foi feito a partir de uma causa irreal, que foi a causa de pensar que separamos de Deus, mas isso não aconteceu, então, se não teve causa, como que pode ter efeito? Então, só saindo do sistema do mundo, indo para o sistema do Espírito Santo, é que isso faz sentido. É que isso começa a ficar visível para nós e começa a ser comprovado. Qualquer direção que te conduzisse aonde o Espírito Santo não te conduziria, não vai a parte alguma, porque só o Espírito Santo está conectado com a verdade. Então, qualquer coisa que te leve aonde o Espírito Santo não te levaria, então não te leva a nada. Então, o ego nunca nos levaria aonde o Espírito Santo nos leva. Então, se o Espírito Santo não nos levaria àquilo que o ego leva, então o ego nos leva ao nada. Qualquer coisa que negues que ele conheça como verdadeira, tu negaste a ti mesmo e ele terá, portanto, que te ensinar a não negá-la. Então, aquilo que nós negamos que o Espírito Santo conhece, o Espírito Santo conhece que nós ainda somos o Filho amado de Deus. O Espírito Santo conhece que o nosso ser verdadeiro ainda está no céu. Nós negamos isso, porque nós ficamos cientes de um mundo à parte. Então, agora, o Espírito Santo, ele precisa aprender, nós precisamos aprender com o Espírito Santo a negar aquilo que é a nossa realidade. Porque nós, para experienciar o ego, nós negamos a verdade. O Espírito Santo tem que nos ensinar a não negar a verdade. E ele o faz através do quê? Negando a insanidade, negando a inverdade, negando que a mentira que o ego nos apresentou seja real. Então, essa inversão de valores. Agora, o Espírito Santo nos ensina a aceitar o que é real e a negar aquilo que não é real, porque o ego fez o inverso. O ego negou que nós ainda estávamos em Deus e fez com que fosse real um mundo separado, um mundo à parte. E é esse mundo à parte agora que tem que ser negado, não o mundo, mas o fato de estar à parte. Isso tem que ser negado. E o Espírito Santo, então, vai nos ensinar a não negar a unicidade. Tudo ainda faz parte da mesma mente. O desfazer é indireto, assim como o fazer. Então, o desfazer não é desfazendo as coisas físicas aqui, mas indiretamente as coisas físicas, como na nossa mente, no poder que isso tem de nos afetar. E agora, ao invés de nos ferir, ao invés de nos separar, isso tem o poder de nos ensinar que ainda é a nossa mente que está lá, e o poder de unir, de amar de novo a unicidade e não a separação. Tu foste criado apenas para criar, não para ver, nem para fazer.
Então, para ver, a gente viu aqui em cima, para ver eu tenho que sempre remeter para fora, porque ver tem o aparelho, o objeto, o ser que está vendo e o objeto que está sendo observado. Então, ver, como ele disse aqui, está sempre dirigido para fora. Nós não fomos feitos por Deus para olhar para fora. Nós fomos feitos, e nem para fazer nada, nós fomos feitos para criar. E a criação, ela é extensão, ela faz parte daquilo que existia antes e do que existe depois da criação. Aquilo que eu crio ainda faz parte de mim e aquilo pelo qual eu fui criado também ainda faz parte. Então, o conhecimento é completo. Não existe uma brecha onde algo não seja conhecido. No céu é assim, no amor é assim, o amor é assim. O amor, aquilo que eu amo, ele remete a trazer mais amor àquilo que fez isso por amar, e o amor não há separação. Ele vai em todas as direções e ele volta a criar mais amor ainda. Essas, que no 4, 5, essas não passam de expressões. Então, o ver e o fazer, essas não passam de expressões indiretas da vontade de viver, que foi bloqueada pelo desejo caprichoso e profano de morte e assassinato que o teu pai não compartilha contigo. Então, aquele desejo de fazer um mundo à parte. E o que se opõe, se Deus é vida? Como é que eu poderia fazer algo além da vida? Então, a morte, o assassinato. Só que Deus não compartilhou desse pensamento. Deus não aceitou esse mundo, porque não poderia. Isso é irreal, isso é ilusório, isso não pode existir. Então, o desejo secreto por esse mundo assim, ele projetou um ser aqui agora, uma consciência individual, que pode ver e fazer. Então, o desejo, a vontade de criar, distorcida, criou agora um aparato para ver e fazer. Então, a distorção do criar do céu é que trouxe para nós a experiência de ver e fazer. Tu estabeleceste para ti a tarefa de compartilhar o que não pode ser compartilhado. Como que a separação pode ser compartilhada? Porque se tu não separa, está compartilhando. Então, a separação não pode ser compartilhada. Mas nós estabelecemos essa tarefa de compartilhar isso, de trazer um mundo com isso. E enquanto pensares que é possível aprender a fazer isso, absolutamente não acreditarás que tudo que é possível aprender a fazer, em tudo que é possível aprender a fazer. Então, enquanto nós estivermos buscando como compartilhar aquilo que nunca pode ser compartilhado, nós não vamos voltar a nossa atenção para a criação novamente, que é a única coisa que é possível fazer, que é criar. O Espírito Santo, por conseguinte, tem que começar o seu ensino mostrando-te o que nunca podes aprender. Por isso que o Espírito Santo tanto batalha ou está batendo na tecla de mostrar o que é o ego. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo tem que nos ensinar é aquilo que eu nunca posso aprender, porque nós não estamos parando nunca de querer aprender aquilo que não podemos aprender. Nós estamos 24 horas por dia tentando aprender que esse mundo ilusório é real, que ele é verdadeiro. Como que nós podemos aprender isso? Isso é insano. Nós ainda estamos em Deus. Então, o Espírito Santo tem que nos ensinar primeiro a ver que nós estamos tentando aprender uma lição que não tem como ser aprendida, embora que o ego traga tantas testemunhas dela, mas ela continua não sendo real. A sua mensagem não é indireta, mas ele tem que introduzir a simples verdade em um sistema de pensamento que se tornou tão deformado e tão complexo que não podes ver que ele nada significa. Então, a nossa razão aqui do mundo, aquela que nós entregamos ao ego, ela está tão complexa, tão dividida,
tem tantos caminhos aqui, ela está tão emaranhada que o Espírito Santo simplesmente diz, não tenho que endireitar nada disso. Ele simplesmente deixa isso tudo de lado, ele contorna isso tudo e vai lá no pensamento inicial onde ela iniciou. Porque lá pelo meio não tem mais o que consertar, porque tá deformada demais. Nós nunca aprenderíamos mais isso de volta. Então, o Espírito Santo contorna tudo e vai lá na origem. É lá que ele vai restaurar a sanidade de volta. É lá onde nós aceitamos, na origem, um pensamento insano. É lá que o Espírito Santo vai nos ensinar a aceitar a verdade de novo. Ele meramente olha para o seu fundamento, de tudo que o ego fez, e o descarta. Então, de tudo que nós acreditamos na percepção, ele olha para isso e ele não tenta consertar isso. Ele não tenta refazer caminho por caminho, de novo, de volta à sanidade. Ele olha para tudo, ele olha para o fundamento, para a origem, para o primeiro pensamento que criou isso. E quando ele vê que esse pensamento não é real, e o que não tem causa não pode ter efeito, ele descarta todos esses efeitos, porque eles eram pseudo-efeitos, não eram efeitos verdadeiros, porque não tinham causa. É a nossa crença que dava realidade para eles. Então, retirando a nossa crença lá no fundamento, lá no pensamento primeiro de separação, todos os efeitos disso, todas as consequências desaparecem. Mas tu, que não podes desfazer o que fizeste, nem escapar à carga pesada da estupidez de tudo isso que ainda pesa sobre a tua mente, não és capaz de ver através dele. Então, o Espírito, nós, por nós mesmos, aqui de novo, está o chamado ao Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, nós não podemos desfazer o ego. Nós não podemos desfazer a nós mesmos. Como que eu vou desfazer a minha condição de acreditar que eu sou um ser individual e psicológico separado de Deus? O ego até diz, experimente a morte física, talvez isso vai funcionar. E muitos já tentaram e nunca funcionou. Só trouxe mais culpa. E isso tudo é uma estupidez, como Jesus disse aqui. É uma carga pesada de estupidez acreditar que nós, por conta própria, vamos desfazer o ego. Acreditar que nós, por conta própria, vamos parar de acreditar naquilo que fizemos por acreditar. Então, nós acreditamos, nós damos nossa crença na separação. Como que agora eu vou desfazer isso? Então, por nós mesmos não podemos desfazer aquilo que fizemos. E muito menos escapar da dor, ou como Jesus chama, a carga pesada da estupidez de tudo que ainda pesa sobre a mente, da culpa que fez projetar toda a dor aqui no mundo. E nós não negamos que o mundo nos fere. E essa dor é muito grande, sim, há de se reconhecer isso. Não estamos negando que aqui no sonho não exista dor. Estamos negando a causa que fez essa dor. E nisso nós largamos tudo no instante santo em que reconhecemos que a causa não é verdadeira, porque estava baseada num princípio de inverdade, num princípio de crença de separação de Deus. É nesse instante que vamos ao Espírito Santo e aí sim vem um novo pensamento sobre isso. Aí entram os milagres em lugar daquilo que o ego tinha feito. Aí os milagres vão nos comprovar que aquilo que vem da mente unificada é muito mais real do que a separação. É por isso que é de forma indireta. Nós vamos lá na causa, lá aceitamos ao Espírito Santo e não há volta sem isso. Ninguém por conta própria volta, porque nós precisamos aceitar de volta o sistema de pensamento que nós não fizemos, que é do próprio Deus, que é o Espírito Santo, porque ele contém a correção. Porque aquilo que nós fizemos sem correção, porque se tivéssemos feito com correção, nós não teríamos acreditado, e aí não poderíamos estar pensando que estamos nesse mundo aqui. Então, nós fizemos um mundo à prova de tudo, menos a prova de Deus.
menos a prova do Espírito Santo. E por isso que precisamos do Espírito Santo. Por isso que temos que nos demitir a nós mesmos como professores de desfazer o ego. Não adianta repetir 500 vezes por minuto mantras e afirmações de desfazer o ego, que nós mesmos não vamos fazer. Isso só dá realidade a ele. Então, precisamos aceitar um outro sistema de pensamento, que é o Espírito Santo, que não foi feito por nós. Foi feito pelo próprio Deus. Olha o poder do Espírito Santo. E colocado no mesmo lugar onde nós colocamos o ego. Naquele lugar, na nossa mente, onde nós colocamos o ego, com todo esse, que fez todo esse universo separado, Deus colocou o Espírito Santo. E qual o único poder que resta para nós como tomadores de decisão? Escolher com qual que queremos nos identificar. Ou com o ego, ou com o Espírito Santo. O ego, ele, todo mundo sabe, já da carga pesada de estupidez que ele nos trouxe. Mas se ainda quisermos continuar nele mais um pouco, tudo bem. O Espírito Santo aguarda. Mas só o Espírito Santo tem o poder de desfazer isso na nossa mente. Porque como é que ele desfaz? Como eu digo, ele não entra em luta com o ego e vence o ego. Ele sabe que o ego não é nada, isso daria realidade para ele. Ele simplesmente olha para o fundamento do ego. E ele vê que o fundamento do ego não é real. Foi um pensamento vão, um pensamento impossível. É impossível pensar separação de Deus, porque para pensar isso eu estou usando o pensamento de Deus. Então, o Espírito Santo simplesmente olha para essa origem e ele vê que o ego não teve causa. E o que não tem causa não tem efeito. É assim que o ego vai ser desfeito, através do Espírito Santo. Por isso que é de forma indireta. O ego, então, esse pensamento insano do ego, ele te engana porque tu escolheste enganar a ti mesmo. Aqueles que escolhem ser enganados vão meramente atacar as abordagens diretas, porque elas parecem invadir o engano e golpeá-lo. Então, por isso que o Espírito Santo não entra no mundo do ego e vai desfazer o ego. O Espírito Santo entra na nossa parte da nossa mente sã, aquela parte que não acreditou na separação. Então, por isso que parece que a nossa mente agora é dividida em duas, a parte do Espírito Santo e a parte do ego. E a parte do ego, a parte da mente do ego sempre vai nos enganar. Mas quando nós acreditamos no ego, nós estamos sendo enganados. O Espírito Santo sabe que estamos sendo enganados. E por isso que ele não ataca o ego, ele vai de forma indireta. Ele vai lá no início, lá no embasamento, lá no fundamento, lá na base que fez surgir o ego. E é lá que ele comprova que a separação de Deus não aconteceu, portanto, não existe ego. E é assim que ele traz de volta a consciência de paz para a nossa mente. Então, esta é a condição de aprendizagem. Então, o Espírito Santo, ele precisa ir sempre no fundamento, na base, aonde se iniciou a causa primeira, que no caso do ego, ele, infelizmente para o ego, felizmente para nós, o ego não teve causa. Então, esta é a condição, é em cima desse contexto todo que o Espírito Santo vai trabalhar com a nossa mente certa e trazer nós, como tomadores de decisão, de volta à consciência de que nós podemos escolher a sanidade, que nós não somos prisioneiros do nada, ou seja, do ego. Então, esta é a condição. E com isso nós concluímos aqui a nossa sessão das condições do aprendizado. E quinta, nós continuamos aprendendo sobre o aprendiz feliz. Então, sabendo disso, que nós vamos lá na origem, a cada perdão, que é nisso que se baseia o desfazer, o Espírito Santo vai nos ensinar como ser aprendizes felizes, a rir-se de nós termos acreditado no que é impossível e voltar de novo a aceitar
a sanidade, pela voz da razão. Nada de extraordinário, de fantasioso, simplesmente pela voz da razão, o Espírito Santo nos conduzirá de volta à alegria. Por isso que é um aprendiz feliz. E os estudantes do curso em Milagres são convidados a serem aprendizes felizes ou não serão aprendizes. Não existe aprendiz triste, aprendiz amedrontado, aprendiz temeroso. Aí ele não é aprendiz. Só existe uma maneira de aprender o curso de volta ao caminho de Deus, sendo totalmente livres e felizes. E quinta-feira continuamos com esse tema. Estamos, então, agora na nossa hora da interação. Alguém gostaria de usar da palavra, por favor? Alguma da percepção, do aprendizado, alguma experiência, alguma coisa que queiram compartilhar, ou alguma dúvida? A Marta levantou a mão. Bom, meu microfone está aberto, Indy? Está aberto, sim. Pode falar, Marta, estou ouvindo. Obrigada. Eu só queria que você esclarecesse para mim no 3.9, que está assim: entretanto, naquele que fez essa lógica insana, há alguém que tem o conhecimento de que ela não leva a nada, pois ele conhece tudo. Então, seria a consciência? Que eu achei tão interessante você dizer que a mente errada, o Divino Espírito Santo e a mente insana, está tudo aqui na mente. Os dois estão no mesmo lugar. Eu nunca tinha ouvido isso, Isso para mim foi assim, uma luz. E aí, quando eu cheguei aqui no 9, eu vi que tem, nesse mesmo lugar, tem uma possibilidade, tem uma consciência, né? Tem uma potência. É isso? É isso, nesse mesmo lugar onde um pensamento equivocado fez um sistema de pensamento chamado ego. Então, na mente, que é atemporal, que é eterna, que é criação de Deus, num diminuto pedaço dessa mente, que é a nossa experiência aqui, nós fizemos o ego e o ego projetou esse mundo. E tudo mais a gente já sabe no que veio dar dentro do ego. Mas nesse mesmo lugar na mente há alguém, ou então é o Espírito Santo. Então, se nós fizemos o ego na nossa mente, Deus colocou o Espírito Santo lá na nossa mente. E agora nós podemos, e é o Espírito Santo que vai desfazer isso, porque ele ainda conhece o céu. E por isso que nós, como simbolicamente falando, tomadores de decisão, porque o ego só existe por uma decisão nossa de pensar separação. Agora, por decisão nossa, nós podemos acessar a esse alguém que desfaz isso, que é o Espírito Santo. E ambos estão dentro da mente com a mesma acessibilidade, tanto um como o outro. Só que antes o ego escondeu. Quem está ciente do ego não está ciente do Espírito Santo. E por isso que o ego nos joga sempre para fora da mente, para dentro do mundo. Ele nos dá 1000 problemas, sempre, para nós não voltar para dentro da mente, na nossa consciência, e perceber que lá está o Espírito Santo também. Porque se no momento que nós escolher pelo Espírito Santo, desfaz tudo que o ego fez. Clareou, sim, Marta? É muito interessante isso, sim, é libertador. Então, que na nossa mente, sim, podemos escolher esse desfazer. Deixa eu olhar aqui no chat. Obrigada, Marta. Bom, no chat nós também já comentamos aqui o que foi trazido, então acredito que era isto hoje, pessoal. Vou agradecendo essa participação maravilhosa de vocês, que trazem também
toda essa mentalidade que nós temos, essa vontade unificada de voltar à sanidade, é isso que potencializa para cada um, que torna o caminho mais fácil para cada um. Então, gratidão a cada um. E gratidão sempre a Jesus por nos trazer esse material e ao Espírito Santo. Eu vou encerrando, então, aqui a